E aí eu vou falar um pouco sobre transformações químicas na produção de cerveja, de preferência artesanal. E sabemos que para produzir cerveja artesanais são usados três processos básicos: mostura, fervura e fermentação. A mostura e a fervura quase sempre acontecem no mesmo dia, já a fermentação pode durar uma ou algumas semanas, dependendo de cada cerveja. Ao redor do mundo sabemos que existe diversos tipos de cerveja, seja ela Lager, Pilsen. Conhecer o processo de produção da cerveja é saber como uma das bebidas alcoólicas mais conhecidas do mundo, e principalmente no Brasil, é produzido, seja por modos artesanais ou industriais. A cerveja no Brasil é a segunda bebida mais consumida, só perde para água mesmo, que senão a gente nem beberia. Falando agora sobre as matérias-primas necessárias para fazer cerveja, em primeiro lugar vem o malte, né? Que além da cevada, existem outros materiais que podem ser utilizados na obtenção do malte, como milho, centeio, trigo, entre outros. Vale ressaltar que a qualidade do malte obtido por fontes diferentes também será diferente. Ou seja, se eu tiver um malte de um tipo, isso vai, diferente de outro tipo, ele vai dar um sabor e uma coloração distinta em diversas cervejas. O extrato de lúpulo é um extrato líquido retirado da planta denominado lúpulo. A função do lúpulo é favorecer a formação da espuma na cerveja e impedir o desenvolvimento de micro-organismos, além de promover o sabor amargo. Ou seja, é dele que vem aquele sabor amargo quando a gente está bebendo a cerveja. As leveduras são micro-organismos do reino fungi, usados com o objetivo de transformar os açúcares presentes na matéria em etanol, ou seja, são elas que transformam o açúcares, né, presente nela em álcool. Agora a água, né, é o principal produto assim da cerveja, corresponde a cerca de 95% da bebida. Por esse motivo, suas características influenciam diretamente no estilo que será produzido. A água faz parte de todos os processos da fabricação, fermentação, maturação, filtração e higienização, ou seja, todos os processos que são necessários para a produção da cerveja. O processo de produção de cerveja é constituído de 10 etapas, né? Que eu vou citar logo a seguir. O primeiro processo é a parte da moagem, né? Para essa tarefa deve ser utilizado um moedor ou um moinho em algumas regiões. A moagem dos grãos de malte tem como objetivo expor o endosperma que está contido no interior dos grãos. Esses endospermos é de coloração branca e rico em amido, que pela atuação das enzimas durante o processo de braçagem, produzirá os açúcares, que na fase de fermentação vão produzir o álcool e o CO2 no produto final. A parte da braçagem, que é a segunda etapa, ou maceração, é a parte em que, por meio do cozimento do malte com água quente, convertemos o amido dos grãos em maltose e outros carboidratos que formarão o mosto. A filtragem do mosto é realizada para retirar todos os componentes insolúveis presentes na mistura, durante aproximadamente 3 horas. A filtragem, no caso, é a terceira etapa. O processo de ebulição do mosto, após o processo de filtração, o lúpulo é adicionado ao mosto e logo em seguida a mistura é submetida ao processo de ebulição, que é a parte de aquecimento, por um período de 2 horas. A parte do resfriamento, que é após a realização da ebulição, o mosto lupulado sofre um resfriamento de até uma temperatura de 8 a 9 graus Celsius. Agora a parte de fermentação, como propriamente dita, ocorre depois de todo o oxigênio dissolvido no mosto ser consumido. Ao alterar o metabolismo de aeróbico para anaeróbico, a levedura consome os piruvatos de glicídios, simplesmente produzindo etanol e gás carbônico. Essa etapa é controlada pelo pH, quantidade de glicídios restantes e a concentração do álcool também produzido. A parte de maturação e filtração. A cerveja é novamente filtrada, a retirada de resquícios da levedura e de outros componentes que possam ainda estar presentes. É nessa parte que ou seja, a maturação é a parte da retirada dos resquícios da levedura e de outros componentes que ainda possam estar presentes na parte da filtração.
Estabilização. Após o novo aquecimento, a cerveja também é submetida a um segundo resfriamento, agora em temperatura mais baixa, em torno de 0 e 2 graus Celsius, para uma melhor fixação das propriedades da cerveja, sabe? Clarificação. Depois de estabilizada, a cerveja é submetida a uma última filtração, para eliminação de qualquer partícula restante em suspensão. Logo em seguida, ela é armazenada em tanques, que é a última parte, o passo 10, a parte de enchimento. Nessa última etapa do processo de produção, a cerveja será envasada, por exemplo, em garrafas ou latas para ser vendidas e consumidas. Mas agora a parte química do processo, né? No processo de produção de cerveja, o que acontece é basicamente a transformação sequencial dos carboidratos, dos grãos de cereais em álcool pela atuação das leveduras. Ou seja, quimicamente, isso significa degradar os polissacarídeos em glicídios menores, maltose e glicose, e então a fermentação alcoólica por enzimas glicolíticas das leveduras. É isso que acontece nesse processo. E é algo que a gente vê bastante no dia a dia, pois sempre muita gente consome cerveja, seja ela artesanal ou industrial, mas o processo da cerveja artesanal é esse, mais ou menos isso.